Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Quadrinho. Gente, esse aqui é um episódio de piloto, tá certo? Não sei se vamos continuar com estes especiais, porque... não sei como é que vai sair, não sei como é que eu vou me sentir gravando isso, não sei como é que vocês vão aceitar, então... Paciência, tá? Vamos com paciência nesse episódio, que é um episódio onde eu trago um quadrinho meu. Pra quem não se lembra, eu comentei que eu tava pensando, entre outras coisas, né? Esse 2025 foi um pouco tumultuado aqui no livro. Não tem mais o podcast porque eu não tava também tendo tempo pra ler os quadrinhos. Eu sempre gostei de quadrinhos, sempre fui uma... Eu sou uma menina leitora, sou uma pessoa leitora desde criança. E os quadrinhos foram muito importantes pra me tornar uma leitora, porque houve um momento na minha vida que, obviamente, eu não sabia ler, né? Então, traziam pra mim histórias como Turma da Mônica, Tio Patinhas. Eu lembro especificamente de Tio Patinhas e Pato Donald, que me traziam muito. E eu pedia para as pessoas lerem. A minha família, que era uma família sem paciência, li uma vez, não queria ler a segunda. E aí eu ficava vendo os quadrinhos pequenininhos, assim, tentando lembrar da história que me contaram ou criando a minha própria história baseada naqueles desenhinhos. E teve um quadrinho de um período da minha vida que eu não sabia ler, que me marcou profundamente, que foi o que me fez entrar no mundo dos quadrinhos de super-herói em específico, que foi um quadrinho que não é para criança, não dei para suas crianças lerem, chamado Batman Asilo Arkham, do Grant Morrison. É que o Batman, ele precisa entrar no Asilo Arkham porque tá tendo uma rebelião lá dentro, encabeçada pelo Coringa, e ele precisa entrar pra acabar com essa rebelião. E é um quadrinho pesadíssimo. Mas na época eu não sabia ler, então as pessoas na minha família acharam que tudo bem deixar eu ver aquelas imagens horrorosas. E aí eu comecei a fazer a mesma coisa, tentar criar na minha cabeça uma conexão entre as imagens, criando uma história própria, assim. E isso que foi que meio que me ajudou a gostar de histórias, a gostar de literatura, a gostar de quadrinhos. E esse amor foi, né... E disso eu não posso reclamar, esse amor foi alimentado durante a minha vida inteira. Então, eu cresci uma fã de quadrinhos, não só uma fã de histórias, de literatura em si. Então, eu tava com saudade de poder ler quadrinhos, né? Ler mais quadrinhos durante a semana, que eu tô sempre ocupado com as leituras do podcast. E aí, meu marido falou assim, então por que você não lê e faz um especial, faz alguma coisa pro Ler no Livro? O Sérgio já tinha cantado essa bola antes, mas é porque o Sérgio também é de quadrinho, né? E então, a opinião dele estava enviesada. Mas aí, quando veio essa ideia do André, eu falei assim, tá bom, vamos tentar. Então, isso aqui é uma tentativa, tá? Para organizar as coisas, primeiro, o que eu vou fazer eu vou trazer o escritor, né, o quadrinista que fez o roteiro desse quadrinho. Depois eu vou contar a parte da história, pauso, conto o final. E aí a gente vai, então, para as análises que vai pegar, que é a análise da coloração, do quadrinho, do traço, porque, para quem não sabe, nem sempre a pessoa que escreve quadrinho é a pessoa que desenha. Exemplo, Alan Moore não vai desenhar o Watchmen. Quem vai desenhar o Watchmen é o David Gibbons. A Grant Morrison não vai desenhar a Star Superman. Quem vai desenhar a Star Superman é o Frank Whiteley, que eu amo de paixão. Assim como Tom King, que foi o cara que escreveu o quadrinho de hoje, que é Supergirl Woman of Tomorrow, ou Supermoça Mulher do Amanhã, e eu vou falar Supermoça porque falar Supergirl é um pouco complicado para mim. Supermoça Mulher do Amanhã foi desenhado pela Bilk Zevelin, que é brasileira, e colorido pelo Matheus Lopes, que também é brasileiro. Então, no segundo bloco, eu vou dar um pouco mais de amor para essas duas pessoas, tá certo? Outra coisa, não ache que por ser um episódio de quadrinho, você tem que ser iniciado em quadrinho para escutar. Eu vou me concentrar nessa obra em si. Como se eu vou ignorar os comparações com quadrinhos anteriores dessa equipe, desses três especificamente, ou quadrinhos que, por que apareceu este personagem no Detective Comics, sei lá o quê. Eu vou ignorar tudo isso. A gente vai se concentrar na obra em si, tá certo? Para que seja bem, bem amigável para pessoas que estão entrando agora nesse mundo. Então, vamos lá. Quem foi que escreveu, como eu falei, foi o Tom King. Ele é autor e escritor de quadrinhos, nascido em 1978. Deve estar com 48, 47 anos. 47 anos, se você fazer conta.
Isso aqui me pegou, porque quando eu fui pesquisar, apareceu Tom King, ex-agente da CIA. Aí eu falei assim, não é ele, né, gente? Pelo amor de Deus, é um Tom King, não é um nome tão difícil assim, né? Continuei procurando. Não, gente, Tom King, o quadrinista, é ex-agente da CIA, ele foi agente da CIA até mais ou menos o nascimento do primeiro filho dele. Ele entra pra CIA, especificamente para o departamento de contra-terrorismo, com os atentados do 11 de setembro, fica lá por mais ou menos 7 anos. Ele nasce na Califórnia, a mãe trabalhava para a indústria cinematográfica, por isso que ele vai nascer e crescer na Califórnia. Ele vai estagiar antes de entrar na CIA, na DC e na Marvel, então você percebe aí que houve um impacto na vida dele quanto às Torres Gêmeas, né, para ele ter dado essa desviada no caminho, mas ele sempre amou quadrinhos, tanto que quando ele vai estagiar na DC e na Marvel, na verdade, especificamente na Marvel, ele vai trabalhar com um cara chamado Chris Claremont, que é um dos grandes nomes dos X-Men, que fizeram os X-Men. E depois que ele sai, então, da CIA, ele volta para esse mundo e começa a escrever histórias em quadrinhos. Tanto que existe até histórias em quadrinhos que ele traz um pouco da vida dele como, né, contra-terrorismo da CIA. Tem um quadrinho que ele fez sobre o Dick Grayson, que é o Robin original do Batman, que dentro dos quadrinhos, depois que ele cresce, ele larga o manto do Robin e vai se tornar um outro herói chamado Asa Noturna. Nessa história, ele deixa de ser Asa Noturna e se torna um espião. Então, é uma das coisas que o Tom King traz para a história, baseados na sua própria experiência como ex-agente da CIA. Enfim, quando ele resolve fazer Super Moça Mulher do Amanhã, ele fala na própria introdução da história que essa foi uma história dedicada para a filha dele. Ele tem 3 filhos, acho que a mais nova é a menina, e ele fala que é uma história sobre o relacionamento dele com a filha. Eu entendo isso, eu vejo isso muito no quadrinho, mas eu acho que esse quadrinho vai um pouco além. Esse quadrinho especificamente vai contar a história de uma menina que não é a Supermoça, o nome dela é Ruth. A Ruth pertence a um planeta onde ela tem uma família de outros 6 irmãos. Ela tem pai e mãe e eles são fazendeiros. Uma família, assim, tranquila. Essa menina vai perder o pai quando ele é assassinado pelas mãos de um cara chamado Crane, que é um personagem antigo da DC. Ela fala que o pai morre mediante a uma briga por política com esse cara, que é um cara que eles deram abrigo, apareceu na casa deles, eles deram abrigo. Esse cara vai matar o pai com a própria espada do pai, vai deixar cravada ali no corpo, ela vai tirar essa espada e vai começar então uma jornada de vingança. A própria mãe meio que permite essa jornada, fala assim, seus irmãos são muito faladeiros, mas eles não vão atrás desse assassino, então faça o que você quiser. E ela começa então essa jornada. No primeiro ponto dessa jornada, ela tenta contratar um mercenário para matar o cara, o Crane. Esse mercenário bate nela e tenta roubar a espada, e é quando temos então a aparição da Supermoça, Kara Jor-El, prima de Kal-El, Superman, tá? Se você não conhece a Supermoça, é aqui que nós temos. Essa é a raiz dela. Ela é prima do Super-Homem. A Supermoça tá com seu cão Krypto. A Supermoça acaba se metendo no meio do caminho. O que acontece que a gente descobre naquele dia, a Kara Jor-El, que é a Supermoça, tá fazendo 21 anos e a vontade que ela tinha era de tomar um porre. Por quê? Pra quem não sabe, os poderes dos supers, né, do Superman e da Supermoça, vêm do Sol amarelo, da radiação do Sol amarelo, que é o Sol que tá no nosso sistema solar. Porém, Krypto, que é o planeta originário desse povo, o Sol era vermelho. E lá, nesse Sol vermelho, eles não têm esses superpoderes. Eles são, né, pessoas vulneráveis normalmente. E então, no nosso mundo, se ela tentasse tomar o porre, ela não ia conseguir. Então ela vai para um planeta de Sol vermelho para conseguir tomar esse porre que ela queria aos 21 anos de idade, que nela, ela mesma fala assim, olha, tô de maior já, 21 anos eu posso beber. Ela então tá nesse bar onde esse cara tenta roubar a espada do pai da Ruth, bate nela, ela se coloca no meio e humilha o cara e consegue pegar de volta. A Ruth, então, oferece pra ela assim, olha, por favor, você pode, então, matar o Crane pra mim? E ela fala assim, não, obrigada, querida, eu não sou do tipo que mata.
e vai embora. A Ruth vai atrás, porque, né, ela quer muito essa vingança. No momento que ela chega, a a supermoça tá entrando numa nave espacial, porque vamos lembrar, como é um Sol Vermelho, ela é um ser normal, ela não voa nesse planeta. Quando a supermoça, então, toma uma flechada. Ela toma várias flechadas e o Krypto toma uma flechada também. O que acontece é que o Crane, junto com o mercenário lá, seguiu a Ruth, encontrou a supermoça e a sua nave espacial e tentaram matá-la. O Crane rouba essa nave espacial e foge do planeta, deixando então a supermoça presa no planeta onde ela está machucada, o cachorro dela está machucado e ela não tem superpoderes de regeneração como estaria em qualquer outro local. Daqui pra frente, a gente começa uma jornada com essas duas mulheres. A gente descobre que as flechas do Crane estavam envenenadas. E é um veneno que só quem tem o antídoto é ele. E que é um veneno que está lentamente afetando o Krypto. E aqui, cara, foi uma cena que me pegou muito. Não só porque eu adorei o filme do Super-Homem que foi agora pro ar, onde você tem o Krypto e tal. Mas porque, gente, vocês sabem que eu sou mãe de pet. E aí vê aquela cena do pobre do Krypto deitadinho no braço da supermoça, machucado. Nossa, gente, aquilo me pegou. Olha, até me arrepio agora quando eu lembro. Porque é o jeitinho que a Viola dorme comigo. A Viola dorme entre eu e o André com a cabecinha no nosso braço. Ou no meu braço ou no braço do pai. Então, nossa, aquilo me cortou o coração de um jeito, assim. E aí ela se recupera, fica tudo bem com a supermoça, porque o veneno não tem ação nos seres humanos, mas o Krypto tá paulatinamente caminhando à morte. Então ela precisa ir atrás do Crane. Então começa ali uma jornada entre vários planetas e várias nações, onde elas precisam encontrar esse homem. O primeiro planeta que elas param, eles descobrem que nesse local houve... Peraí, não vou contar. Eu vou pedir os nossos comerciais, porque a partir de agora a gente vai ter muitos spoilers. Então, essa é a premissa do Supermoça Mulher do Amanhã. É uma jornada entre duas meninas, onde você vai ter muito sobre pai e filha. Vamos lembrar, Supermoça não tem mais os pais. Ruth perde o pai. Você vai ter muito sobre vingança, esperança, considerando, né, que tanto o Super-Homem quanto a Supermoça são símbolos de esperança, sempre foram escritos e desenhados desse jeito. E você vai ter muito um relacionamento de sororidade entre duas mulheres, duas meninas, né? Porque a Ruth é uma menina, ela parece que ela tem 12, 13 anos. Ela, inclusive, é em estatura muito menor do que a Supermoça. E você vai ter a Kara Jor-El, que acabou de completar 21 anos. E mesmo assim já viu muito na vida, inclusive a perda do seu próprio planeta. Então é esse o mote da história. Eu achei um quadrinho belíssimo. Ele originalmente foi lançado em 8 volumes. O volume que eu tenho compila esses 8. É um volume especial da Panini, capa dura lindíssimo, que foi lançada na época em especial para a CCXP. Eu comprei lá. E a Bilkis e o Matheus Lopes estavam na CCXP. Foi a CCXP do ano passado, 2024. E eu consegui, então, esse de luxo exclusivo assinado pelos dois. Estou em busca do Tolkien agora, pelas Comic Cons do mundo. Aliás, vocês vão me ver muito falar isso. Esse é o volume que eu tenho, é um volume assinado e tal. Eu acho esse volume da Panini belíssimo. Belíssimo, belíssimo. Ele tem uma jaqueta preta que emula a capa original do compilado, mas que quando você tira, tem... eu coloquei no @LiviaMulder nos stories. Não sei se você, quando ouvir esse episódio, vai conseguir ver. Mas eu coloquei a capa dele, original, sem a jaqueta, lá nos meus stories, tá? Então vai ver que é um deslumbre. Se você quiser saber o que acontece no final deste quadrinho, é só ficar aqui comigo após o comercial. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada!
Pois muito que bem, essas duas vão se unir, vão nessa jornada em busca do Crane, a Ruth em busca de vingança e a Supermoça em busca da cura do cripto, do cão dela que tá machucado. Elas primeiro param num planeta onde todo mundo é muito, muito legal, muito bacana, tão galera, assim. Só que eles começam a perceber que existem traços, lembrando que... lembrando não, essas pessoas são todas azuis, né? De pele azul. Só que existem traços nessas pessoas, na cidade, de que existiam pessoas de pele roxa. E que, aparentemente, pessoas de pele roxa não eram bem vistos ali. Aliás, todo mundo nessa cidade parece ser muito fofo até a página 2. Quando a supermoça, superoma, gente, eu vou ficar tentando falar superoma o episódio inteiro. Quando a supermoça começa a fazer uns questionamentos a mais para entender onde é que estão essa galera roxa, que ela não vê ninguém com pele roxa, mas ela consegue ver, assim, resquícios de um sinal que estava escrito assim, uma placa, né, que estava escrito assim, roxos são proibidos aqui, uma coisa meio apartheid, as pessoas se tornam extremamente agressivas, extremamente mal educadas com elas e tal. Até que ela descobre que o Crane esteve, elas estão rastreando ele, esteve sim naquele local, a priori esse povo tinha negado. Esse local foi atacado por um grupo de sádicos chamado Bandoleiros, e eles ameaçaram matar todo mundo naquele planeta. Quando o Crane se une a eles e dá uma ideia, que tal se vocês pouparem por causa de dinheiro a galera azul, que lembra, a galera azul tem grana, a galera azul é que estava cometendo preconceito com a galera roxa. Eles vão colocar a galera roxa toda numa cidade separada e a gente vai lá e mata todo mundo. E é isso que eles fazem. A supermoça e a Ruth descobrem uma cova gigantesca com todas as pessoas roxas mortas lá. E aí ela descobre que o Crane não só fugiu, como ele se uniu com esse bando de sádicos chamados Bandoleiros. E daqui para frente, gente, é um livro de terror isso aqui. Porque nós vamos passar de planeta em planeta procurando esses bandoleiros e o Crane. E eles vão, na verdade, a cada planeta encontrar uma história mais pavorosa em termos de crueldade e violência que a outra. Porque essa galera só quer isso, eles só querem chegar, tocar o terror e matar gente. De um planeta que era de religiosos, pacifistas, que não falavam, onde eles aí que vão ser de um sadismo absurdo. Um outro planeta que só sobrou um único bebê. Tem um planeta que tem um senhorzinho que ele tá cavando, fazendo covas pra galera do planeta que faleceu, né? Que foram muitas pessoas mortas. E aí, nisso, ele tem até o final do dia pra cavar todas as covas. E ele precisa cavar as covas porque no meio de todos os corpos tá o corpo da filha dele, mas ele não consegue identificar tamanha carnificina que foi. Então ele pensa assim, eu não quero que minha filha seja enterrada numa cova de indigente ou uma cova coletiva. Então, como eu não posso cavar só para ela, eu vou cavar para todo mundo. A supermoça se oferece, então, para cavar essas covas e, inclusive, faz... Aí quadrinice, né? Quadrinice. É porque eu, com a minha visão de calor, fiz uma análise, a visão raio-x, fiz uma análise do DNA e descobri qual a cova da sua filha e tal. É de uma tristeza, começa uma tristeza. A história toda é narrada pelo ponto de vista da Ruth, que está escrevendo um livro no futuro. Então você sabe que ela vai terminar bem. Mas aí vai passando por uma série de tristezas, assim. Olha, é muito triste. É muito, muito triste. Mas ao mesmo tempo é muito bonito, porque você vai vendo essa menina de 12, 13 anos que perdeu o pai, que saiu da sua casa movida à vingança e encontrou essa outra moça que não tem nada. A Sailor Moon, meu Deus do céu. Eu vou falar o nome de todas as heroínas menos da Supermoça. Que é a Cara Jor-El, a coitada. A Cara Jor-El, que é uma menina que aos 14 anos de idade perde o planeta inteiro dela. E depois de muito tempo ela vai reencontrar o primo, que é a única raiz que ela ainda tem
de família, do que ela conheceu, assim. Então são duas pessoas perdidas, duas meninas perdidas, encontrando carnificina e violência e, sabe, crueldade na frente. E isso transforma muito elas, mas não transforma do jeito ruim, ao contrário. A Ruth ela é transformada de um jeito positivo, porque ela começa a questionar muito, enquanto está vendo as situações que ela está vendo, sobre as consequências da violência, né? O pai dela sofre uma violência, então ela vai em busca de mais violência. E aí, só que quando ela começa, tem uma frase num seriado de terror que eu adoro, ou adorava, chamado American Horror Story, que ela fala assim, até a Jessica Lange que dá essa fala. Ela fala assim, quando você olha, você se determina para olhar para o demônio, ele te olha, você tem que ter cuidado porque ele te olha de volta. E é meio que isso que acontece com elas. Elas vão em busca da violência, elas vão. A Ruth vai atrás de olhar para a cara da violência do demônio e ele olha de volta para ela. Só que aí não é o que ela esperava. Então ela vai mudando o ar dela, mudando os objetivos dela quanto àquela vingança, e especificamente com o exemplo da supermoça do lado dela. Ela fala de uma situação muito bonita que ela fala assim, cara. Essa moça, essa mulher, ela vive a vida dela baseada em dor e contenção e resiliência. Porque se ela anda ao meu lado, é porque ela está se segurando muito, considerando que ela podia andar de uma maneira inimaginável mais rápido. Se ela me escuta, é porque ela está assim talvez sentindo uma dor horrorosa, porque ela pode escutar, assim, coisas incríveis, sabe? Níveis de som absurdos. Então, o fato dela estar ali do lado da Ruth, a Ruth pensando, é um grande sacrifício. Aí junta o passado da Karen, que você vai ter aqui um dos volumes dedicados a isso. Isso vai mudando a cabeça da Ruth. E também, na minha concepção, vai mudando também a cabeça da Cara. A gente vê isso com menos clareza, porque, obviamente, é a Ruth que tá narrando, mas a gente também sente isso na Cara. Aí você vai ter dois momentos. O primeiro, que é quando elas finalmente encontram o Creme, e ele tem uma bola, que é uma bola de magia. Pra quem não sabe, a Supermoça e o Super-Homem, eles são vulneráveis à magia. E ele taca essa bola nas duas e elas são automaticamente transportadas por um planeta de Sol Verde, que é um planeta que foi criado para conter o Super-Homem, porque é como se ele emanasse radiações de Kryptonita, que é uma pedra tóxica para o Super-Homem e para a Supermoça, que elas ficam muito fracos e tal. A Cara vai parar nesse local junto com a Ruth vai parar nesse local junto com a Supermoça, porque o Crane taca nas duas. E nesse planeta, elas precisam esperar o sol desse planeta, que é o Sol Verde, diminuir, né? Chegar à noite para ela recuperar a energia e conseguir sair de lá. E são horas que elas ficam lá. Então são horas assim de uma agonia horrenda, porque são dores que a Supermoça passa atrozes. E tem monstros vindo e tal. E aí tem um momento que a Supermoça, que a Ruth vai ser a super-heroína, no caso, porque ela enfrenta um monstro carnívoro e consegue salvar a Supermoça que não está em condições de se defender. Vai ter um momento que a Supermoça, no seu delírio, vai tentar e beber água no lago. Ela fala assim, eu preciso beber água, eu tô morrendo, eu preciso beber água. E a Ruth fala assim, não pode, porque é uma armadilha, tem um monte de monstro ali. E aí ela fala assim, olha, se você não deixar eu ir beber água, eu vou tirar você do caminho, eu vou te matar e vou te tirar do caminho. E aí a Ruth fala assim, então vem. E aí quando a Ruth percebe, fala assim, cara, eu estou arriscando o meu maior objetivo, que é matar o Crane, para esta moça que eu conhecia semanas atrás não morrer. Que laços de amizade são esses que eu acabei de criar com uma desconhecida? Então é muito legal, muito bonito isso. E a gente vai ter também, e essa parte foi ideia da filha do Tom King. Ele fala que durante um café da manhã, ele falando da história para ela fala assim, se o sol vermelho tira da vulnerabilidade pra Supermoça e o sol amarelo faz ela ficar muito forte, o sol verde faz o quê? Então ele faz isso baseado na ideia dela. E aí você tem também uma parte da história onde a gente vai ter a lembrança da destruição de Krypton, que a Cara vai ter.
ela criança saindo da escola, ela vendo os vizinhos machucados porque começaram terremotos, até que a cidade onde ela mora é uma cidade que se desprende e se solta para o espaço, porque, né, o planeta é destruído. Essa cidade inteira consegue se desprender e ficar à deriva no espaço. O pai dela, que é um grande cientista, cria uma redoma para manter essa cidade ali, mas boa parte das pessoas morrem. A mãe dela sucumbe. E aí, com o tempo que eles estão ali à deriva, essa cidade vai passando por sóis amarelos, e quando começa a se aproximar de sóis amarelos, lembra, a galera vai ficando mais forte, mas eles estão num pedaço de Krypton. E Krypton é feito de kryptonita. E quando você pega a kryptonita e aproxima de um sol amarelo, ela começa a ter propriedades tóxicas para esse povo. Então as pessoas começam a ter câncer. Então, assim, eles vão. Ela fala assim: é a segunda onda de mortes. A gente está enfrentando a segunda onda de mortes. O pai dela tenta encapar o piso da cidade inteira com placas de chumbo. Não dá, não consegue. É um trabalho hérculo que nem a Supermoça consegue fazer. 14 anos ela tinha aí com isso. Até que ele pega os planos do irmão dele, que é o Jor-El, que é o pai do Super-Homem, e coloca e constrói para ela uma cápsula de navegação para o espaço, onde ela vai ficar em suspensão, e aí vai parar na Terra e tal. E aí é a origem dela. E esse pedaço, o Tom King também fala no começo, que é um pedaço que ele sempre chora quando ele escreve, porque é sobre os sentimentos dele para a filha. É muito bonito o que eu dito. É muito, muito bonito. É muito bonito. É sobre a esperança ser vivida através do seu legado. E o seu legado é o seu filho, sua filha. É lindo, de uma maneira assim, muito, muito poética que é colocado. E que para mim evoca mais uma vez a esperança que o Super-Homem e a Supermoça trazem para o mundo dos quadrinhos, né? Como grandes símbolos, grandes arquétipos de esperança. Finalmente, Supermoça e a Ruth reencontram o Crane. E aqui, pra mim, que eu fiquei em dúvida se eu gostei ou não. Até ali, eu tava achando tudo lindo. Um deslumbre só. Excelente história, desenvolvimento de personagem, o desenho da Bilks e as cores do Matheus fabulosas e tal. Quando a gente chega no final, eu não gosto, porque eu acho tudo muito apressado. Já aparece, no começo desse último fascículo, eu lembro que é um compilado que eu tenho. O Crane preso num planeta, sob a vigília da Ruth e do Cometa, que é o super cavalo da Supermoça. Eu não sei de onde esse cavalo veio, cara. Eu não tenho ideia de onde esse cavalo de onde esse cavalo saiu. E aquela coisa, se você é uma pessoa... E olha que eu leio história em quadrinho, mas assim, também não sou aquele doido que fica no Twitter falando assim, porque na revistinha número tal, não é assim também pra mim, gente. E eu não faço ideia que cavalo é esse. Eu não faço ideia de onde esse cavalo saiu nessa história. E tem uma cena que é linda, é uma cena de página dupla, né? Um desenho de página dupla. Belíssima, mas tem um pingo de sentido que é a Supermoça falando pro Cometa, pelo amor de Deus, vai um pouquinho mais rápido para ela conseguir alcançar os bandoleiros. Mas, gente, me fala uma coisa, ela não é a Supermoça? Ela não pode correr mais rápido que todo mundo? Ela não... O Super-Homem consegue correr mais rápido que o Flash? Gente, oi! Não fez um pingo de sentido na minha cabeça essa parte. Enfim, ela tá lá, o Crane tá lá amarrado, o Cometa e a Ruth estão na frente dele, ela já tá lá com os bandoleiros tretando, 100 dos maiores e mais cruéis assassinos da galáxia, uma nave muito bonita, que é uma nave em formato de nau, né, de navio, e ela começa a tretar, só que aí os bandoleiros conseguiram um pedaço de kryptonita. E aí é quando ela, toda amarrada, meio que chama pelo Cometa. É aquela coisa, tipo assim, ai, não vem, Cometa, por favor, não vem me ajudar. Pra mim, você tá chamando ele. Pra mim, você tá claramente pedindo pra essa pessoa ir. O cavalo se embesta pra lá, deixando a Ruth sozinha com o Crane. Quando o cavalo chega lá, ele consegue ajudar, mas ele fica muito machucado. E é aí que piora a situação. Porque aí ele vira
ele vai virando um ser humano, esse cavalo. Ele vai primeiro, tem uma parte onde ele é meio humano, meio cavalo durante a treta, até que no final, quando ela volta pro planeta, já vitoriosa, ela tá com o homem completo nas mãos, assim. E aí eu tive que pesquisar e descobri que, na verdade, o cometa era um ser humano ou um humanoide que foi vítima de uma maldição. E aí eu já comecei a falar assim, vai dar puta que pariu, né? Que coisa feia, gente. Não sei quem é, não sei de por que tá aqui, sabe? Aí comecei a achar ruim. Enquanto essa treta ruim tá toda rolando, tá lá o Crane e a Ruth, e aí a Ruth resolve chamar o Crane pra treta. Ela tinha prometido que não iria matá-lo pra Supermoça e pro Cometa, mas ela fala assim, não, vamos tretar, mas vamos tretar de uma maneira honrada. Ela primeiro desamarra ele, e ele fala assim, mas você tá com uma arma, eu tô só com as minhas mãos. Ela fala assim, mas você também é mais alto, mais forte que eu. Aí ele fala, mas isso não é justo. Ela fala assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a arma, a espada do meu pai entre nós dois, e a gente, quem pegar tem a espada pra tretar. Ela consegue pegar antes do que ele, começam a tretar, ele, por mais que fosse maior do que ela é muito esperta, e ela fala, né, durante todo esse período eu observei muito a Supermoça, então eu aprendi muita coisa. Começam a tretar e ela chega a cortar todos os dedos dele de uma mão e ela ganha essa treta, porém ela não consegue matá-lo. E é quando a Supermoça chega com o Cometa na mão. Não sei porque eu fico achando que é Cupido o nome, mas é Cometa. Antes disso, nesse meio tempo, quando ele ainda estava amarrado o Crane, a Ruth pergunta para ele por que você matou meu pai, porque ele falou mal do rei, porque aparentemente, como era o trabalho do Crane? O Crane trabalhava para o novo rei daquele planeta, um planeta da Ruth, e ele ia de local em local disfarçado para tentar ver se as pessoas eram leais ao rei. E ele fazia umas piadinhas zoando a cara do rei, e se as pessoas riam é porque elas eram contra o rei, e se as pessoas não riam é porque elas eram a favor do rei. O pai dela fica ofendido com a piada e fala assim, olha, você está sendo extremamente desrespeitoso com o nosso rei, tal. E ele dá um sabão, um balança-caixão tão profundo no Crane, que o Crane pensa assim, quem este fazendeirozinho imundo pensa que é pra falar assim comigo? Ele não sabe o que eu já fiz pelo nosso rei. E ele vai e mata o cara. Então, na verdade, é uma morte porque o Crane pode, porque o Crane quer. É uma morte social, é uma morte de hierarquia social ali. Você é um só fazendinho. Mesmo que você esteja certa, mesmo que a sua resposta seja correta, quem você pensa que é pra falar sim? Que é outra coisa que a gente vai ver também naquele mundo entre azuis e roxos. Os roxos estão acima, estão na camada mais abastada da sociedade. Eles podem fazer o que eles quiserem. Os azuis, né? Os azuis estão nessa camada mais abastada da sociedade. Eles podem fazer o que eles quiserem com os roxos. Inclusive, oferecer os roxos à morte pro pessoal dos bandoleiros. É muito bacana você pensar isso dentro da história. Enfim, como termina? Supermoça vai prender o Crane na Zona Fantasma, que é como se fosse uma dimensão de bolso, inventada pelo Jor-El, pai do Super-Homem, para manter as pessoas presas lá dentro. Ela prende ele fica centenas de anos ali, porque o tempo passa diferente dentro da Zona Fantasma. O final da história é a Supermoça com... detalhe, Krypton, né? O cãozinho. Outra coisa que eu não gostaria desse final. A Supermoça confessa que o Krypton, na verdade, nunca esteve com risco de vida. Ele, obviamente, foi furado, mas tomou uma flechada, mas ele ainda assim era um cão com resquícios de superpoderes, então ele estava super bem. Ela fez tudo aquilo para tentar, durante a sua jornada com a Ruth, dissuadir a Ruth de cometer um assassinato, que seria, então, a consumação da vingança pelo pai da Ruth. Eu achei isso feio, porque isso coloca a Supermoça numa arrogância de eu te ensino o que tem que ser feito na vida, eu te falo o que é certo e o que é errado. Achei que destrói muita coisa, principalmente do relacionamento delas, que é um relacionamento, então, baseado numa mentira, sabe? Achei escroto essa parte, bem escrota mesmo. E aí o finalzinho da história é a Supermoça indo visitar com o Krypton do lado a Ruth, que agora é uma senhorinha velhinha. O tempo passa diferente, não só para as duas, como eu também acho que tem um lance de que os supers, por serem
né, super não envelhece, não adoece e se mantém vivos durante muitos séculos. E aí elas libertando, depois de 3 séculos, o Crane da Zona Fantasma, e ele está uma pessoa mudada, né? Ele passou, tipo, parece que ela fala, primeiro século ele continua a mesma coisa, segundo século ele começa, então, a ter vislumbres de arrependimento, o terceiro século ele permanece extremamente arrependido de todos os crimes que cometeu. Ele é solto, então, e ele pede perdão, ele vê a Ruth e pede 1000 perdões, agradece por ter sido solto, mas pede 1000 perdões pelo que ela fez, aí a Ruth pega e caceta a bengala dela na cabeça do velho e mata o velho. E termina cada uma indo pra uma direção diferente. E acaba assim. Cara, mais uma vez, é uma série de 8 números, e isso tudo que eu contei aqui que eu não gostei, acontece justamente no 8º. Eu achei muito ruim, muito ruim, muito ruim. A introdução do cavalo vindo do nada, a mentira da supermoça para com a Ruth, assim, mancha muito o relacionamento das duas. A prisão do Crane eu ainda entendo, mas no final ela matando ele e aí depois visualmente cada uma seguindo pro seu canto. Ai, achei ruim. Nossa, não soube terminar. Eu não sei o que acontece, se tipo, o cara tinha contrato para 8 fascículos e tinha que terminar naquele, foi o jeito que ele resolveu ali terminar. O que aconteceu, mas eu achei muito, muito mal feito. Mas outra coisa que não é mal feita são os desenhos da Bilk Zevelin, que, entre outras coisas, ela é paulistana e tem 35 anos. Ela já fez Sandman, acho que ela fez Sonhar, se não me engano, e Mulher Maravilha. Ela trabalha já para DC e para Marvel há um tempo. Ela agora está fazendo o Helen the Windhorn, junto com o Matheus Lopes e o Tom King, pela Marvel atualmente. E ela, esse ano, pelo Helen, ganhou o Eisner de melhor desenhista. Ela já tinha concorrido pelo Supermoça Mulher da Manhã. Eu acho assim, o desenho dela um deslumbre, é um desenho com muitos detalhes no background, muitos detalhes. Mas o que eu particularmente acho a coisa mais linda do desenho dela são os rostos. Todos os rostos, eles têm uma beleza que lembra muito as divas do cinema mudo, ou as divas do, assim, até década de 40. A própria Ruth é desenhada, ela me lembra um pouco, em termos de fisionomia, Greta Garbo, porque ela tem olhos muito grandes e expressivos, uma sobrancelha muito fina, do jeito que a Greta Garbo e outras divas do cinema silencioso utilizavam, e uma boca pequena e muito bem desenhada e marcada com batom escuro. Então me lembra muito a Greta Garbo e é uma beleza que me lembra muito as divas do cinema mudo. E eu votei isso em contrapartida também com a Supermoça, mas Supermoça me lembra um pouco mais uma beleza meio Lana Turner, que já tá ali uma beleza mais década de 50, década de 40, inclusive o cabelo dela tem ondas que lembram muito as formas como as mulheres colocavam o cabelo naquelas décadas. E o que eu gosto é que a Bilks também desenha muito bem, além dos seus backgrounds, com muitos detalhes, ela não tem medo de utilizar perfil. E ela tem narizes muito, muito proeminentes, narizes muito bem marcados, que também são características da década de 20, onde você tem muitas dessas divas de perfil, assim, mostrando seu perfil perfeito, com seu nariz arrebitado, sabe? Achei belíssimo, belíssimo, assim, um deslumbre de desenho. O que eu gostei muito do Matheus é que aliás, ele e a Bilk são um casal. Ele nasceu em 91, já não vou lembrar exatamente em qual local, se é São Paulo. E ele é um colorista autodidata, tá? Ele começou a colorir as coisas em fórum, assim, e foi crescendo. E o que eu achei maravilhoso no trabalho dele é que ele não tem medo de usar cor, especificamente cores sólidas. Então, o azul é azul, o amarelo é amarelo. Aliás, os céus são lindos, 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 porque eles são cores que se fazem presente na história. Cada fascículo, né? Cada número do compilado começa com uma cor específica, e essa cor ela é amplamente usada, mesmo que obviamente não seja a cor dominante, mas ela é uma cor amplamente usada
ao longo da história que é contada naquele número. Lindo, assim, um trabalho estético fabuloso, fabuloso. E, mais uma vez, estão os três, Tom King, Bilquis e Matheus, juntos nesse novo trabalho do Tom King. É isso, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não achem que Supermoça Mulher da Manhã não será... não é um bom quadrinho. É um excelente quadrinho. O quadrinho, ele é assim, de tirar o fôlego. Tem coisas maravilhosas, mas assim, não termina bem. Pra mim, particularmente, não termina bem. Vamos ver como vai ser a adaptação, porque aparentemente o James Gunn vai se basear nesse quadrinho para fazer o próximo filme, que é o filme da Supermoça. Assim como, claramente, ele se baseou em Super-Homem Grandes Astros, do Grant Morrison com o Frank Quitely, para fazer o roteiro de Superman, que é o que teve agora no cinema, tá certo? E, por favor, vão lá no @LiviaMulder e me falem o que vocês acharam nesse episódio. Compartilhe com seus amigos. Estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas para falar sobre livros e a última quinta-feira do mês para falar sobre quadrinhos, tá certo? O próximo quadrinho eu não sei qual vai ser, mas eu tenho aqui algumas ideias. Vocês também podem me dar sugestões, mas assim, tentem manter uma sugestão que tenha um único volume, tá? Por exemplo, eu tenho Akira, que eu não vou fazer. Akira são 6 volumes, não vou fazer. Então, se querem me dar alguma sugestão, por favor, mantenham uma sugestão que tenha um único volume, tá certo? O que mais? Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Então, se você quiser compartilhar com seus amigos, é só clicar no botãozinho de compartilhar, que nos ajuda muito, tá certo? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.